irmãos, que a graça de Jesus seja com todos os irmãos nessa noite, aos queridos que estão nos assistindo. Também queremos saudá-los com a graça de Jesus Cristo. Levante uma de suas mãos se você já foi assaltado ou furtado. Levante uma de suas mãos. Meus irmãos, que coisa triste. Tanta gente já sofreu. Um dos maiores medos do brasileiro, queridos, um dos maiores medos do brasileiro é ser assaltado ou roubado com violência na rua. A gente tem medo. Nós vivemos ainda em uma cidade relativamente tranquila, mas não queiram viver em uma cidade onde não podemos deixar o carro aberto, porque o risco de, quando voltarmos, o carro não está mais no mesmo lugar, ou o celular, ou a bolsa, não estarem lá quando você voltar. Então, muitas mãos foram levantadas nessa noite. E para confirmar uma pesquisa do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios, ele nos informa que no Brasil, em 2021, ocorreram 342 mil furtos de veículos, 190 mil de carros e 150 mil de motos. E pasmem, bicicletas, furtaram 380 mil bicicletas em 2021. Houve 1.700.000 furtos nos domicílios no Brasil em 2021. E 1,4 milhão de furtos fora do domicílio. Estamos quase acostumados com isso. Ninguém se acostuma, mas a gente fica quase acostumado a perder. Pelo furto, pelo roubo. Mas a Bíblia, mas o Deus da Bíblia, o Deus Criador, continua a dizer: não furtarás. Este é o 8º mandamento que queremos estudar nesta noite. Não furtarás. Eu quero convidá-los para baixar suas frontes. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, como é bom poder ler a palavra e ouvir a exposição da palavra do Senhor. Cremos que o Senhor ainda fala com a tua igreja por meio da tua palavra. E queremos ouvir tua voz. As instruções deste mandamento tão rico queira modificar nossa perspectiva de honestidade, nossa ética diante do Senhor, diante dos homens. Não existe nada mais importante do que ouvir a vontade do Senhor para o teu povo. E hoje, viemos aqui esta noite. Não viemos ouvir o pastor Ronaldo, viemos ouvir a tua voz. Que sejamos instrumentos de bênção para o teu povo, nesta noite. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em quase todos os lugares, culturas, é proibido furtar. É proibido pegar as coisas alheias. E quando olhamos para o 8º mandamento, nós precisamos responder 2 perguntas básicas. O que o 8º mandamento proíbe? E o que o 8º mandamento permite ou exige? São 2 perguntas básicas. E eu estou muito feliz porque estou vendo alguns irmãos, amigos conosco, com certeza poderão ser edificados também com esta palavra. Então, os que não abriram suas Bíblias, poderão abri-la em Êxodo 20, versículo de número 15, é o mandamento número 8,
que diz: não furtarás. E quando olhamos para este mandamento, nós precisamos nos aprofundar nestas letras, porque aparentemente, quando olhamos para o oitavo mandamento, nós nos sentimos assim como que respirando fundo. Puxa, graças a Deus, eu não sou nenhum ladrão. Graças a Deus, pelo menos esse aí, eu não devo. Tem aquela sensação de que, pelo menos esse. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, e olhamos para documentos históricos que nos ajudam a interpretar as Escrituras, por exemplo, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 142, em sua resposta à pergunta, o que o oitavo mandamento proíbe? E ele responde da seguinte maneira: os pecados proibidos no oitavo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são, escutem, irmãos, furto, o roubo, o tráfico de seres humanos. Vocês sabiam que na época de Paulo já havia tráfico de seres humanos? Muito antes de Paulo, mas com Paulo ele fala isso lá em Timóteo. Além de tráfico de seres humanos, a receptação de qualquer coisa furtada. O receptador, os advogados sabem muito bem que isso é muito comum aqui em Presidente Dutra, na região. Receptador, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos. Hoje nós estamos sofrendo com fraude no Pix, problemas de golpes e mais golpes. O que é isso, gente? Transgressão do oitavo mandamento. A lei de Deus é tão presente, é tão atual. Continua o catecismo dizendo: a remoção de marcos de propriedade. Seu Carlos Fonseca sabe o que é isso? Marcar uma terra e de repente alguém vem, tira aquele marco, coloca numa outra posição, para dizer que aquela terra é dele. A injustiça, a infidelidade em contratos entre homens. Os empresários sabem o que é isso. Pessoas fazendo contratos para não cumpri-los. O que mais nós temos? Ou em questões de confiabilidade, como o cheque. Você dá um cheque, é uma ordem de pagamento à vista. Mas a pessoa dá um cheque para ver se ela consegue o dinheiro com 30 dias. Ela não está dando um cheque para garantir o pagamento. Ela está dando um cheque apenas para garantir que ela vai ganhar dinheiro. Quando chega no final do mês, não tem dinheiro. E o cheque borracha. Vai e volta. Nós temos, além disso, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos. A inveja diante da propriedade de outrem, assim como a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e a todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição que Deus nos colocou. Quem está livre disso? Quem está livre de um desses erros? Vocês perceberam que o catecismo falou até de inveja e cobiça. Ou seja, furtar não é apenas pegar um objeto, algo material, mas desejar no coração esse objeto. A desejar como se fosse seu. Para não ficar apenas teórico, eu quero dar alguns exemplos bíblicos. Quem lembra de Acabe? E a vinha de Nabote? Acabe era um rei, gente. Um rei tem força, o rei tem riqueza. O rei, o que ele quer comprar, ele compra.
mas tinha uma vinha, um pedacinho de terra, de um homem chamado Nabote. Essa terra era de herança do papai. Papai deixou um pedacinho de terra para mim. Pensou Nabote: olha, essa terra aqui eu não vendo para ninguém. E o rei disse: eu quero essa terra. Essa terra, eu estou desejando essa terra. Eu quero comprar. E ele disse: eu não vendo. O rei adoeceu, irmãos. O rei ficou doente. Ele estava com o coração nas coisas. Ele cobiçou a terra alheia. Ele ficou tão triste, ele não quis comer. E sua esposa, muito cuidadosa, a famosa Jezabel. Esse nome já é perigoso. Quando alguém chama alguém de Jezabel, você sabe que é um atributo negativo. Então Jezabel disse: meu amor, estou aqui traduzindo aqui na linguagem atualizada, tá, gente? Meu amor, você está querendo a terra, essa terra de Nabote? Deixa comigo que eu vou dar um jeito. Você vai ter essa terra. Então aquela rainha, ela planejou arrancar a terra daquele homem, ao ponto de levá-lo à morte. Assassinaram aquele homem para possuir a terra. A cobiça, senhores, meus irmãos, minhas irmãs, a cobiça é um pecado interior, é no coração. Então a lei de Deus não é externa, ela trabalha internamente no coração. Por isso que furtar, roubar, não é apenas quando eu subtraio coisas, mas quando eu desejo aquilo que não me pertence. Precisamos ser muito cuidadosos, porque nossos corações são fábricas de ídolos. E nossos corações fabricam vários ídolos e nós temos que, muitas vezes, saciá-los. Então, um dos grandes ídolos de nosso tempo é a cobiça aos bens materiais. Paulo, lá no Novo Testamento, interpretando, refletindo, meditando no 8º mandamento, ele diz em Efésios capítulo de número 4, versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Então vejam que o 8º mandamento não é algo que ficou no passado do Antigo Testamento. O 8º mandamento é o mandamento atual, que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, fala à igreja em Éfeso: vocês não devem furtar. E com base em que ele está falando isso? Na lei de Deus, na vontade de Deus. Então precisamos nos lembrar de todas essas questões que foram aqui citadas na pergunta 142, sua resposta do Catecismo Maior de Westminster. Mas precisamos também responder os deveres. Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Porque imagina que um ladrão, ele diga assim: pastor, eu também tenho minha profissão. Qual é a minha profissão? Qual é a sua profissão, meu amigo? Eu sou ladrão, carteira assinada de ladrão. E aí ele aqui esteja nesta noite e resolva deixar o furto. Mas se eu disser apenas para ele: deixe o furto, e ele tiver 6 meninos para comer, 6 meninos para dar comida, não para comer, mas para dar comida, como é que ele vai sustentar esses meninos? Só deixando de roubar. Então o mandamento não é apenas negativo.
O mandamento é positivo. Ele não diz apenas o que eu não devo fazer, ele também nos ensina o que fazer. Então, os nossos pais espirituais, teólogos de Westminster, na pergunta 141, sua resposta, nos diz o seguinte sobre os deveres exigidos no 8º mandamento. Escutem. São 2 pontos: a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens. Nós temos as obrigações de fazer. No Código Civil Brasileiro, obrigações de fazer. Nós nos comprometemos a fazer, a prestar um serviço, a entregar uma coisa. E muitas vezes não cumprimos os contratos. No passado, diziam os mais antigos, que o contrato era um fio de bigode. A pessoa diz: aqui é o contrato, eu dou a minha palavra. Não é assim, senhores mais maduros aqui? Ninguém escrevia contrato, ninguém assinava papel. E se um homem dissesse: está feito o negócio está feito, e não desmancho, se eu tiver prejuízo, terei. Mas essa é a palavra: cumprir o contrato, ser fiel à palavra posta. É claro, irmãos, que não estamos aqui incitando a sua cabeça dura, a sua teimosia. Mas antes de dar a palavra, reflita, dialogue com sua esposa, converse com seu pai, busque um aconselhamento antes de tomar uma decisão séria. Mais uma vez, prometendo, cumpra a palavra. Isso reflete o caráter de Deus. Então, nós temos falar a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens. No passado, vender para crentes era um dos melhores negócios, porque sabíamos que receberíamos. Contudo, em nossos dias, os comerciantes se assustam quando alguém diz: eu sou crente, no comércio. É melhor não dizer, porque se você pensar que você terá mais crédito na praça, você não terá, porque o pecado de um atinge os outros, a infidelidade de um respinga dos demais, porque somos uma família, nós nos identificamos uns com os outros. Então, fidelidade à palavra e aos contratos. Pague as contas que você deve. Cumpra com seus compromissos. Então, o 8º mandamento não está falando apenas de tirar coisas, furtando, subtraindo, mas quando eu não cumpro com a minha palavra nos contratos. Além disso, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos. Você recebe ou adquire um bem e depois descobre que esse bem era furtado ou era produto de assalto. Você precisa devolver o objeto. Ele não te pertence. O texto continua dizendo: doação e a concessão de empréstimo livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem. Ou seja, um irmão seu está em necessidade, precisando de um tratamento com urgência, e você, sendo rico ou tendo condições de emprestar um valor para o seu irmão, você não pode cobrá-lo juros, porque se você cobrar, você está transgredindo o 8º mandamento. Não estamos falando daqueles que trabalham com risco e que precisa investir, aplicar os seus recursos, mas aqui estamos falando
do empréstimo para o irmão ou amigo em necessidade. Os nossos juristas sabem que se em uma situação de necessidade você se aproveitar do outro e lhe cobrar a juros abusivos ou aceitar um negócio que é desproporcional, esse negócio ele é anulado na justiça, porque você se aproveitou do estado de necessidade daquele homem, daquela mulher, e tentou tirar vantagem. Quantos e quantos agiotas fazem isso aqui na cidade? Quantos e quantos agiotas têm feito isso, causando prejuízo a famílias inteiras? A agiotagem, ela é agressiva, violenta, assassina, desonesta, porque ela se aproveita das necessidades do pobre. Não estamos falando daqueles que estão aventurando no mundo do comércio. Estamos falando das necessidades das pessoas, em que aqueles que têm mais recursos se aproveitam para o seu bel prazer. O texto continua falando, mostrando que você deve ajudar, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como do nosso próprio. Ele diz assim: e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. Ou seja, o catecismo, os teólogos de Westminster estão dizendo que devemos nos esforçar para trabalhar, adquirir de modo justo e lícito as coisas. Com base em quê eles estão falando isso? Com base em Efésios 4, versículo 28, que acabamos de ler. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos. E aqui, irmãos, por que ele fala de mãos? Porque havia muito trabalho manual mesmo. Tá? Gente fazendo tendas, pessoas fazendo sapatos, fazendo coisas manuais. E isso, Paulo era um desses que trabalhava com as mãos, fazendo tendas. Mas aqui não é apenas, hoje ninguém trabalha só com as mãos, a gente trabalha também com a cabeça, produzindo coisas intelectualmente. Então, nós precisamos nos lembrar que o 8º mandamento não é uma lei seca, externa. Ela está preocupada com o coração das pessoas. Esse mandamento tinha e ainda tem uma ampla aplicação. Isso não apenas em relação ao furto de dinheiro ou de bens, mas também com respeito à sonegação de impostos. Aplica-se ainda aos empregadores que oprimem os trabalhadores e aos empregados que fazem serviço inferior ou que não trabalham todas as horas devidas. O roubo inclui toda sorte de desonestidade que visa tirar do outro aquilo que lhe pertence. Pesos, medidas, salários, trabalho, imposto, dízimo e etc. Está vendo como a lei de Deus é muito mais do que a gente imagina. Quero dar um outro exemplo bíblico para que você compreenda estas verdades que nós estamos falando. Nós temos um exemplo de como Deus leva muito a sério esse mandamento. Quem se lembra de Acã? Acã, na época de Josué, está registrado no capítulo de número 7 de Josué. Está lá, o texto mostra claramente como Deus tratou Acã. Acã cobiçou, Acã escondeu uma capa babilônica, pesos preciosos ali, joias, debaixo da sua tenda. Deus
mandou Josué encontrar o ladrão. Josué encontrou o ladrão, depois de muito trabalho. Você sabe que ladrão dá trabalho. Ladrão, ele tem dificuldade de confessar. Você vai na penitenciária, visita o ladrão e ele diz: não fui eu. Eu sou inocente. Tem todas as provas, as fotos, a impressão digital, o objeto devolvido ou destruído, mas o ladrão diz: não fui eu. Depois de muitos anos, ele confessa: naquela época fui eu, roubei a galinha da vizinha, fui eu que roubei, fui eu que furtei. Depois de muito tempo, somos assim, tendentes a esconder, como Adão fez. Acã fez a mesma coisa. E como Deus tratou Acã? Meus irmãos, Deus tratou Acã duramente. Acã foi chamado na presença dos anciãos, na presença de Josué, e Acã teve que confessar seu pecado diante de Josué. E sabe o que aconteceu? Deus mandou que apedrejassem Acã e toda a sua família. Poxa, que Deus malvado é esse? Talvez você pense que a família de Acã, ela era inocente. Era não. A família foi punida severamente. Deus estava dando um exemplo de como ele ia tratar o pecado no meio do seu povo. Deus fez isso. O pecado de um é o pecado de todos. Há uma solidariedade. Deus pune até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. E ele faz isso não é de graça, não é de forma injusta. É porque a terceira e quarta geração segue os pais nos seus pecados. O pecado de Acã serve de aviso para quem rouba algo que pertence a Deus. Mas o que não pertence a Deus nesse mundo, irmãos? Tudo pertence a Deus. Mas tem coisas mais específicas que nós poderíamos falar aqui. Há muitas maneiras de pecar desta forma. Quero dar alguns exemplos, já caminhando para a conclusão, tá? Como é que nós podemos quebrar esses mandamentos, ou melhor, esse mandamento em nossos dias? Uma das maneiras é usando dinheiro para nós mesmos, em vez de devolver generosamente para Deus as ofertas que Ele nos confiou, os recursos que Ele nos confiou, os dízimos e ofertas, não entrando aqui no mérito de dízimos e ofertas, mas você compreendendo que parte daquilo que Deus lhe confiou, você precisa devolver. E quando você não devolve, a Bíblia diz que você rouba a Deus. Não sou eu que estou dizendo, o profeta Malaquias diz lá, tá? Outra maneira de roubar a Deus é deixar de lhe dar o melhor do nosso tempo e talentos. Nós roubamos muito a Deus desse modo. Somos até dizimistas, ofertantes, mas o tempo para Deus, nós damos as sobras, as migalhas. Nós dizemos que Deus é prioridade em nossa vida, mas na prática Ele não é. Não é. Mentimos, transgredimos o 9º mandamento. Furtamos, transgredimos o 8º mandamento. E os demais são vilipendiados. Senhores, irmãos, Colossenses 3:23 mostra que nós precisamos fazer uso do nosso tempo e talentos para a glória de Deus. E às vezes não temos feito isso. Eu tenho um colega, num curso que eu estou fazendo,
Esse colega é em São Paulo, ele pastoreia uma igreja de 3.000 pessoas. Ele não é um pastor só, são vários pastores. E ele disse que na igreja que ele pastoreia, ele tem 1.500 voluntários. Todos os domingos, 3.000 pessoas se reúnem e o espaço está pequeno. Mas o que chamou a nossa atenção é que ele tem 1.500 voluntários que servem a comunidade em amor. E sabe, irmãos, quando nós ajudamos uns aos outros na comunidade, ninguém se sente sobrecarregado. As nossas comunidades tradicionais, reformadas, têm se sentido, os irmãos, os líderes têm se sentido sobrecarregados, porque alguns simplesmente deixaram de servir a comunidade. Elas não conseguem pegar o copo do banco que ficou aí atrás, o papel do chão, ela não consegue se abaixar porque ela não vai se humilhar, não é empregada. E ela sabe dar todas as dicas para o pastor, de como o pastor deve fazer, mas ela não está pronta para servir. Pasmem, igrejas em nossas comunidades, não sabemos nem contar quantas vivem assim. Líderes que têm 3, 4, 5 cargos, enquanto você não tem nenhum. E não tem nenhum não é porque você não foi convidado, é porque você não quer se envolver. Voluntariedade. O que eu quero dizer com isso é que nós roubamos a Deus quando nós nos omitimos no serviço. Outra maneira de roubar a Deus é violando sua lei, negando-lhe nossa obediência. Ou seja, qualquer dos 10 que eu desobedecer a Deus, eu roubo a Deus. Porque eu não dou a obediência que lhe é devida. Tem alguém ainda que esteja livre de pecar contra esse mandamento? Uma outra maneira de transgredirmos o 8º mandamento é curvando-nos aos ídolos. Quando nós nos curvamos aos ídolos feitos de madeira ou de gesso, nós roubamos a Deus na adoração. Nós roubamos a Deus a glória de Deus, que Ele disse que não divide sua glória com ninguém. Nós roubamos a Deus quando nós profanamos o sábado, ou o Shabat, o dia de descanso. Nós roubamos a Deus no seu dia. Irmãos, é muito sério essa questão. Nós tratamos o Shabat na lei, no Novo Testamento, o descanso, nós cremos que ele mudou do sábado semanal para o primeiro dia da semana. Há muitos debates acerca do Shabat, mas tradicionalmente o protestantismo segue esse entendimento de que o povo de Deus, depois da ressurreição, se reunia no primeiro dia da semana e os evangélicos, de modo geral, compreendem que quando nós negligenciamos o domingo, nós roubamos o dia do Senhor, porque é dele. Nós transgredimos o 8º mandamento quando nós assassinamos pessoas, seja no coração, seja tirando sua vida, porque assassinar é roubar a vida. Nós também transgredimos o 8º mandamento quando transgredimos o 7º, porque adulterar é roubar a pureza. Nós
transgredimos o 8º mandamento quando nós mentimos, porque mentir é roubar a verdade. Mas o verdadeiro roubo é que todo pecado que cometemos desonra a Deus, e assim rouba-lhe a glória que a nossa vida deve dar. Vocês veem que é sério o 8º mandamento? É muito sério, irmãos, a lei de Deus. E agora, quem poderá nos ajudar? Diz Chapolin Colorado. Quem poderá nos ajudar? Qual é a resposta que as crianças dariam? Eu, Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado, crianças, não vai poder ajudar. Não vai. Olha aí. Tem alguém gritando aí, Jesus. A Sara está dizendo, Jesus. Pois é, gente, falando sério, chamando a atenção das crianças para esta verdade. Quem poderá nos ajudar? Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode nos ajudar quando nós não podemos nos ajudar. Por que Jesus veio a este mundo? O que ele veio fazer? Ele veio cumprir cada i e cada tio da lei. Ele disse, não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. E por que ele veio cumpri-la? Porque você e eu somos ladrões. E ele veio salvar ladrões. Ele veio salvar ladrões. Talvez você se sinta ofendido, você que é um homem honesto, paga suas contas em dias. Talvez você não deva ninguém, financeiramente falando, mas você é um transgressor. É por isso que precisamos de um Salvador, porque não podemos nos salvar. Mas Jesus entre ladrões, ele morreu entre ladrões, e ele pode salvar ladrões? Pode e faz. Ele salvou 2 ladrões, malfeitores, e um deles disse, arrependido, estamos aqui porque merecemos, esse não merece o que está sofrendo, é justo, e diz para ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, você vai entrar hoje você estará comigo. Jesus salva ladrões, mas ladrões arrependidos, ladrões que entendem que são ladrões e que precisam de um Salvador. Você é um ladrão? Não há um único mandamento que possamos guardar em toda a sua integridade. Quero dizer para você aqui, nem eu, nem vocês podemos guardar, nem eu, nem vocês podemos guardar nenhum mandamento fica sem desobediência. Ninguém poderá guardar em toda a sua integridade. E sabe o que acontece? A lei condena. A lei vem para condenar. Ela nos mostra que precisamos do Evangelho. A lei aponta para o Evangelho. E o Evangelho é a boa nova de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para dar a salvação a todo aquele que crê. É isso que pregamos? É isso que a igreja pregou ao longo das eras? É isso que devemos pregar. Jesus morreu e ressuscitou para dar salvação a todo aquele que crê. Jesus morreu na cruz no lugar de pecadores, mas especialmente no lugar onde ladrões eram executados. Que conforto para nós. Que já quebramos o 8º mandamento. Cristo morreu por ladrões, para que todo ladrão que nele crê fosse salvo. O primeiro ladrão a ser salvo foi aquele pendurado em sua direita,
foi aquele que Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Corra para Jesus. A lei de Deus, ela tem um propósito: mostrar nossos pecados, mas ela não tem prazer apenas em nos mostrar o pecado, ela mostra um Salvador. Cabe você fugir para Ele hoje, e Ele salva todo o que nele crê. Você crê nisso? Que Deus nos abençoe. Nosso Senhor, obrigado por vir a este mundo, viver uma vida perfeita no lugar de imperfeitos, sofrer uma morte maldita no lugar de malditos transgressores e ressuscitar para salvá-los, dos quais nós somos os principais. Ajuda-nos a compreender todas essas verdades que foram aqui citadas, faladas, que o Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito Santo, queira iluminar nossos corações, para que compreendamos a Tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Senhor, traga tristeza ao coração daquele que tem especificamente transgredido este 8º mandamento, seja nas questões externas, seja nas questões de coração. Ajuda-nos a compreender não apenas o que não devemos fazer, mas nos encoraja a trabalharmos com as nossas próprias mãos para que tenhamos com que acudir àqueles que têm necessidade, especialmente os irmãos na fé. Assim, nós imploramos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Recebam a bênção, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações, o Deus Espírito Santo, sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.